Não comece seu dia sem ouvir a oração de Provérbios 16. Jesus quer abençoar cada um dos seus planos hoje. Você sente esse peso esmagador sobre os seus ombros logo nos primeiros segundos da manhã, e talvez nem tenha percebido ainda, mas Jesus está vendo exatamente esse momento em silêncio, enquanto o seu coração tenta dar conta de tudo sozinho. A mente corre em alta velocidade, calculando cada variável do seu dia, tentando antecipar problemas que sequer existem ainda. Você segura o roteiro da sua vida com tanta força que as suas mãos chegam a doer, acreditando sinceramente que o menor deslize de controle trará o caos absoluto para a sua família e para os seus projetos mais caros. Eu vejo o seu cansaço extremo, essa exaustão invisível que não passa nem mesmo depois de uma noite inteira de sono, porque o seu espírito continua trabalhando sem parar no turno da madrugada. Essa tentativa implacável de governar o universo ao seu redor não está garantindo o seu sucesso duradouro. Está apenas drenando a sua vitalidade gota a gota. O fardo de sustentar todas as certezas do amanhã nunca foi desenhado para ser carregado por braços humanos tão frágeis e limitados. Há um teto doloroso para a força que você consegue extrair de si mesmo, e você sabe intimamente que está perigosamente perto dessa linha de ruptura emocional. Existe um caminho infinitamente mais leve e seguro preparado para você, mas ele exige desarmar essa fortaleza mental construída pelo medo constante. Nós vamos caminhar juntos pela sabedoria profunda do livro de Provérbios, capítulo 16, que nos entrega a chave mestra para libertar a sua mente dessa prisão de ansiedade crônica. Essa passagem milenar não é apenas um texto poético distante, é um manual tático de sobrevivência espiritual para quem está sufocando debaixo das próprias ambições terrenas. Você foi condicionado pelo mundo moderno a acreditar que o seu valor e a sua segurança dependem exclusivamente do seu esforço exaustivo, do seu suor ininterrupto e da sua capacidade impecável de não cometer falhas. Mas o que eu tenho para lhe entregar hoje destrói completamente essa mentira aprisionadora que rouba a sua alegria diária. A verdadeira paz, aquela que silencia as tempestades internas e traz ordem ao caos absoluto, não começa quando você domina todos os imprevistos da sua rotina. Ela começa no exato instante em que você reconhece que Jesus já está no controle de cada detalhe da sua vida, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Hoje, você precisa tomar a decisão corajosa de soltar as rédeas que estão machucando profundamente as suas mãos cansadas. Nós vamos entrar em uma área muito sensível e muitas vezes intocada da sua alma, onde as suas verdadeiras razões e desejos ficam escondidos debaixo de belas e nobres justificativas. Não tenha nenhum receio de olhar para dentro com honestidade cortante e cristalina, pois é justamente nesse lugar de grande vulnerabilidade que a verdadeira transformação germina e cria raízes sólidas. A cura definitiva para a sua aflição constante não está em planejar melhor os seus passos ou em correr muito mais rápido que os seus concorrentes, mas em submeter a raiz secreta dos seus pensamentos a um nível superior de pureza e propósito divino. Para que a libertação espiritual flua de forma abundante e o seu amanhã seja estabelecido de forma inabalável, precisamos primeiro colocar os seus projetos sob a luz escrutinadora de uma justiça perfeita. Prepare o seu coração e a sua atenção plena para o que vamos desvendar agora. Porque a primeira coisa a ser pesada não são as suas atitudes exteriores visíveis, mas o núcleo absoluto de tudo o que move silenciosamente a sua existência. Muitas vezes você desenha projetos incríveis para a sua vida e estrutura minuciosamente cada etapa do seu crescimento financeiro, projetando um futuro brilhante e aparentemente seguro para a sua família. Aos seus próprios olhos, e até mesmo aos olhos da sociedade que o aplaude de pé pelas suas conquistas visíveis, tudo o que você faz parece perfeitamente revestido da mais absoluta integridade e de uma justiça inquestionável. É incrivelmente fácil convencer a si mesmo de que as suas lutas exaustivas diárias são movidas exclusivamente pelos motivos mais nobres e puros que existem na face da Terra. Afinal de contas, quem teria a audácia de criticar alguém que trabalha incansavelmente
para proporcionar conforto aos seus amados. No entanto, existe uma profundidade oculta dentro da sua mente que escapa totalmente ao julgamento humano raso, mas que permanece 100% exposta e vulnerável diante de uma balança celestial de extrema precisão. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 2, nos entrega um alerta penetrante e cirúrgico ao afirmar que todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Essa verdade confrontadora significa que a sua melhor fachada de perfeição moral não possui absolutamente nenhum valor diante do olhar flamejante do Criador, se a raiz secreta do seu esforço estiver silenciosamente contaminada. O que verdadeiramente impulsiona a sua pressa incessante pelo sucesso material e pelo reconhecimento estrondoso das pessoas ao seu redor. Faça uma pausa corajosa agora mesmo e permita que Jesus ilumine os cantos mais profundos do seu coração, mesmo aqueles que você evita encarar. É provável que você encontre rastros escondidos de um orgulho ferido, que tenta desesperadamente provar o seu valor para aqueles que o rejeitaram no passado, ou descubra que a sua busca por dinheiro seja apenas um disfarce para encobrir um medo paralisante da escassez. Construir o seu império pessoal sobre essas motivações adoecidas é como erguer um grande castelo sobre um terreno de areia movediça, esperando pelo desmoronamento inevitável na primeira tempestade violenta que rasgar o seu céu. A sabedoria suprema não se deixa enganar pela bela aparência das suas obras grandiosas, pois ela procura honrar e abençoar a transparência cristalina do seu propósito interior. Para que os favores divinos inundem a sua rotina, é vital promover uma limpeza implacável nessas intenções distorcidas que governam secretamente as suas decisões. O ato de purificar os seus desejos íntimos alinha o seu coração com a frequência exata da prosperidade espiritual, que atrai a proteção infalível e a provisão abundante dos céus. Quando o seu espírito é pesado nessa balança invisível e o Senhor encontra apenas verdade genuína, todas as correntes começam a se quebrar e o peso desaparece. Esse alinhamento entre os seus anseios humanos e a vontade perfeita do alto transforma radicalmente a atmosfera da sua jornada. Você para de lutar de forma solitária e passa a fluir pacificamente dentro de um oceano infinito de graça e favor divino inexplicável. Os seus talentos únicos e as suas metas ambiciosas deixam imediatamente de ser instrumentos egoístas e se transformam em ferramentas de bênção para o mundo. Mas o que acontece quando, mesmo com as intenções purificadas e o coração alinhado, os céus parecem responder com um terrível silêncio aos seus clamores mais urgentes? É exatamente sobre a grandiosa revelação escondida por trás daquelas portas abruptamente fechadas na sua vida que nós precisamos focar a nossa atenção com a máxima intensidade a partir de agora. Você já esteve diante de uma porta que parecia esculpida para o seu sucesso, com o coração purificado e as intenções alinhadas, apenas para vê-la bater violentamente bem na frente do seu rosto. Eu sei exatamente o gosto de confusão e dor que invade a alma quando você ora de forma sincera por um projeto, por uma grande oportunidade de negócio ou por um relacionamento que parecia ser a resposta para todos os seus dias, e a única resposta que retorna dos céus é um silêncio cortante. Nós somos seres humanos moldados pela urgência e temos a terrível tendência de interpretar um plano frustrado como atestado de rejeição divina ou sinal de fracasso pessoal. É assustador depositar a esperança em uma rota que você jurava ser a vontade de Deus, apenas para se deparar com um bloqueio de concreto intransponível. Preste muita atenção nas minhas palavras agora, como se um amigo íntimo estivesse sussurrando a verdade absoluta para você. Aquela porta que se fechou de forma abrupta na sua vida nunca foi abandono. Foi Jesus protegendo você de algo que você ainda não podia ver. A nossa visão humana é extremamente limitada, míope e confinada ao imediatismo do espaço que ocupamos no agora. Você não consegue ver os perigos escondidos naquela estrada que parece perfeita. Mas Jesus vê, e Ele te guardou. É nesse cenário de cegueira que entra o resgate majestoso revelado no livro de Provérbios capítulo 16, versículo 9.
Esse texto sagrado estabelece com clareza inegociável que o coração do homem tem o direito de planejar o seu próprio caminho, mas é o Senhor quem dirige ativamente os seus passos com autoridade. Esse direcionamento perfeito se manifesta através do que chamamos equivocadamente de perdas ou atrasos imperdoáveis. Aquele negócio cancelado no último segundo, aquela resposta negativa ou aquela promoção entregue a outra pessoa são rotas de colisão fatais evitadas milagrosamente pelo arquiteto da sua vida. O Altíssimo interceptou um desastre iminente que teria roubado a sua saúde física, destruído a sua paz familiar ou afastado você de forma irremediável do seu destino de verdadeira glória. Compreender a profundidade dessa dinâmica divina altera instantaneamente a frequência de como você caminha a partir de hoje. Você deixa o papel passivo de vítima amargurada pelas circunstâncias para assumir a identidade blindada de um filho amado e guardado sob os olhos de quem nunca dorme. O aparente silêncio do céu diante da sua pressa não é prova de descaso, mas sim o som inaudível do seu protetor, trabalhando arduamente nos bastidores da eternidade para garantir um amanhã seguro. É preciso amadurecer a estrutura emocional para agradecer pelas orações que não foram respondidas do jeito que você exigiu. Aceite de forma pacífica que os bloqueios enfrentados hoje são apenas mãos divinas redirecionando a sua frágil embarcação para águas muito mais serenas e abundantes de paz imaculada. Quando você absorve essa verdade libertadora, a dor agonizante dos projetos desfeitos perde imediatamente a capacidade de manter você refém do passado amargo. A frustração é rapidamente convertida em uma matéria-prima de altíssimo valor espiritual e prático. O que ontem você considerava um campo de ruínas desolador se torna hoje o terreno mais preparado para a grande reconstrução que a sua história já presenciou. É exatamente sobre como transformar destroços de decepção e sobras dos sonhos paralisados em uma arquitetura de sucesso duradouro que nós vamos mergulhar profundamente agora mesmo. Prepare o seu coração para receber esta nova instrução de cura estrutural. Você acordou nesta manhã encarando os pedaços despedaçados de algo que construiu com o suor do seu rosto. Eu conheço a dor paralisante de olhar para um cenário de escombros e sentir que todas as suas apostas foram varridas pelo vento do fracasso recente. Quando um projeto desmorona ou uma incerteza brutal invade a conta bancária e a família, o primeiro instinto é sentar no chão poeirento da derrota e aceitar a sentença de que o fim da linha chegou. O peso de ter que recomeçar do zero esmaga a vontade de levantar da cama e drena o oxigênio da sua esperança. Você olha para as ruínas daquelas escolhas apressadas e sente o gosto amargo da vergonha, acreditando que manchou a sua história de forma irremediável. Eu estou aqui para olhar nos seus olhos e desconstruir essa mentira cruel que a sua mente tem repetido sem parar. Onde você enxerga ruínas, Jesus enxerga recomeço. Onde você vê o fim, ele já está construindo algo muito maior. A verdadeira engenharia celestial não atua espalhando uma tinta barata sobre as paredes rachadas das suas ambições falidas. Ela prefere demolir aquilo que ameaçava desabar sobre a sua cabeça, para então recolher cada bloco quebrado e utilizá-los em uma nova planta desenhada pelas mãos do próprio Criador. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos entrega o mapa definitivo dessa reconstrução milagrosa, ao ordenar que você confie as suas obras ao Senhor, para que os seus pensamentos sejam estabelecidos. Consagrar os seus projetos não é um simples ritual religioso vazio, é o ato prático e tático de entregar as plantas baixas do seu destino nas mãos do arquiteto do universo. Quando você transfere o peso da execução para a sabedoria divina, as cinzas da decepção se transformam rapidamente na base de concreto necessária para suportar a verdadeira prosperidade. Essa nova obra monumental não sofrerá com as tempestades, porque os seus alicerces estarão firmados na rocha intransponível do propósito eterno. Receba agora mesmo essa injeção vital de esperança e vigor espiritual direto no seu peito. Você não está condenado a viver das sobras de um passado de erros. Você está sendo reposicionado de forma estratégica para um recomeço brilhante.
Levante a cabeça com a autoridade inquestionável de quem é curado e equipado para vencer de forma esmagadora. A graça atua recolhendo os seus maiores equívocos e os transformando em uma experiência de vida impagável, criando um escudo de resiliência que nenhum curso humano poderia ensinar a você. A partir deste segundo, a sua jornada de sucesso deixa de ser uma aposta cega no escuro para se tornar uma marcha implacável debaixo da luz da verdade. Cada tijolo novo que você colocar nos seus negócios ou na sua casa estará perfeitamente alinhado com um cálculo celestial que nunca sofreu falha de projeção. Para que essa arquitetura formidável se materialize na sua rotina, um passo radical de coragem extrema precisará ser dado ainda hoje. Não é possível convidar a direção divina para assumir a sua obra enquanto insiste em manter as chaves do controle escondidas no próprio bolso por puro medo. Existe um limite onde a sua força humana precisa obrigatoriamente se curvar diante da soberania absoluta. Prepare o seu espírito e a sua mente para a fase mais intensa e libertadora do nosso encontro. Nós vamos adentrar agora na fornalha exata, onde o seu pavor do futuro será completamente calcinado e substituído por uma confiança indestrutível. É a hora de depositar a sua exaustão profunda e subir os degraus de um altar de entrega total. Chegamos ao ponto mais agudo e decisivo de toda a sua trajetória, o clímax da sua transformação emocional e espiritual. Todo o conhecimento sobre a pureza das intenções e sobre a proteção dos recomeços perde a força se você não tomar uma atitude drástica neste exato segundo. Existe um momento acontecendo agora, um convite silencioso de Jesus, para você soltar e confiar de verdade. O ponto de ebulição da sua fé não é alcançado quando você grita palavras de vitória ao vento em um momento de empolgação passageira, mas no instante silencioso e doloroso em que decide abrir as mãos exaustas e largar as rédeas do seu próprio destino. Trata-se de uma renúncia ativa, uma escolha consciente de parar de lutar contra a correnteza da graça para tentar forçar a vida a acontecer do seu jeito milimetricamente engessado. Essa atitude de entrega não é um sinal de fraqueza. É o ato de bravura mais impressionante que um ser humano pode demonstrar diante da imensidão do desconhecido. Essa ansiedade pelo que ainda nem aconteceu está roubando sua paz. Mas Jesus nunca pediu que você carregasse esse peso sozinho. Você sofre por antecipação, por causa de cenários catastróficos que a sua própria mente inventou, agindo simultaneamente como o roteirista e o diretor de uma tragédia que nunca vai estrear. Mas a sabedoria divina gravada no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, lança uma luz curadora sobre essa ansiedade doentia, ao declarar abertamente que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso significa que você possui total liberdade para sonhar de forma ousada, para organizar a sua agenda com excelência e para trabalhar utilizando o máximo da sua capacidade física. A grande libertação acontece quando você entende de vez que o resultado vitorioso das suas ações não depende do seu desespero acumulado, mas descansa em completa segurança nas mãos da autoridade suprema que governa o cosmos. Você faz a sua parte, e Jesus cuida do resultado que você não pode controlar. Permita que uma onda de alívio restaurador invada cada célula do seu corpo e expulse agora mesmo toda a carga de estresse acumulada na sua espinha dorsal durante anos de tensão. Entregar esse controle opressor de forma intencional e pacífica é o mesmo que tirar uma armadura de chumbo sufocante depois de lutar uma guerra solitária e totalmente desnecessária. Os desígnios magníficos do Criador para a sua casa e para os seus negócios são infinitamente mais brilhantes, mais altos e mais seguros do que qualquer ambição terrena que você conseguiria projetar na sua melhor fase de otimismo. Quando tem a coragem de soltar as amarras da preocupação crônica, você abre um espaço gigantesco dentro do peito para que a confiança inabalável se instale de forma permanente. Você deixa de ser o gerente exausto de um universo minúsculo mergulhado no caos, para assumir a posição de um filho intensamente amado,
que caminha sob a sombra protetora do Altíssimo. Essa renúncia ativa eleva o seu potencial produtivo ao nível dos milagres inexplicáveis. A sua mente, que antes operava em um estado de alerta máximo e de pânico paralisante, agora começa a respirar o ar purificado das altas montanhas da verdadeira fé bíblica. A ansiedade tóxica que envenenava os seus dias não encontra mais espaço livre para criar raízes em um solo que foi lavado por essa entrega inegociável da sua vontade. Cada pensamento perturbador de ruína financeira ou colapso familiar é esmagado e substituído pela certeza cega de que os olhos celestiais estão acompanhando e protegendo cada detalhe da sua sobrevivência. É exatamente neste terreno sagrado, de rendição pura e coragem indomável, que nós preparamos o ambiente espiritual perfeito para a grande consagração da sua rotina de vida. Com o coração desarmado das defesas inúteis e a alma pacificada de forma genuína, você está plenamente pronto para receber a assinatura real sobre o seu amanhã, selando uma blindagem divina que nenhuma adversidade deste mundo passageiro será capaz de destruir. Finalmente você chegou ao lugar mais seguro e impenetrável que um ser humano pode repousar durante a sua travessia nesta terra. O centro absoluto da vontade perfeita do Criador. Depois de expor as suas motivações à luz da verdade, de compreender a proteção escondida nas portas abruptamente trancadas, de ver os seus destroços passados sendo transformados em alicerces e de soltar definitivamente as amarras do seu controle opressor, o que sobra nas suas mãos livres é o espaço vazio exato para acomodar o milagre. O céu não exigiu a sua rendição humilde para deixar você abandonado na beira do caminho. Muito pelo contrário, quando você renuncia ao seu domínio falho, o Mestre do Universo coloca a assinatura soberana dele sobre cada linha do seu amanhã. Essa assinatura celestial e irrevogável funciona como um selo de garantia inquebrável, certificando com autoridade que nenhum plano forjado contra a sua paz terá sucesso. A partir deste exato segundo formidável, o seu avanço deixa de ser uma loteria incerta guiada pelas variações do mundo ou pela aprovação inconstante das pessoas. A sua jornada se torna oficialmente uma marcha blindada pelo sangue de uma aliança eterna, onde até os ventos contrários são obrigados a soprar a favor do seu triunfo absoluto. Neste instante sublime de consagração total, receba dentro do seu peito esta oração profunda e seladora. Que a presença viva de Jesus invada a sua mente agora mesmo, trazendo paz onde antes havia ansiedade e descanso onde existia medo. Eu declaro e profetizo com toda a firmeza de quem conhece intimamente o cuidado incansável do Pai, que uma unção de clareza monumental desça imediatamente sobre os seus pensamentos. Que cada uma das suas decisões, os rumos dos seus projetos e o bem-estar absoluto da sua família sejam divinamente inspirados e permanentemente alinhados com a sabedoria superior descrita na palavra. Que os seus passos, antes pesados e vacilantes pela dúvida sufocante, ganhem a partir de hoje a firmeza inabalável de um soldado que caminha sob o comando irrestrito do general invicto. Receba a provisão abundante e esmagadora do céu, recaindo sobre as suas finanças, sobre a sua saúde física e sobre cada plano ousado que você depositou sobre o altar da entrega purificada. A verdadeira prosperidade estrutural, aquela que não acrescenta dores ocultas nem cobra o preço da sua paz, é declarada agora como a sua companheira inseparável. A sua marcha corajosa e ininterrupta, sob a proteção desse escudo de graça indestrutível, está oficialmente autorizada para começar. Levante a sua cabeça, Jesus está com você. E se essa mensagem falou com o seu coração, escreva "Eu confio" nos comentários. Esse é o seu primeiro passo de fé hoje. Você é uma obra de arte exclusiva e insubstituível, com cada segundo do seu dia perfeitamente antecipado, carinhosamente protegido e guiado por uma força sobrenatural que a lógica racional não consegue decifrar. Encha os seus pulmões com o ar puro dessa confiança divina. Respire com o alívio profundo de quem acabou de ser resgatado do caos absoluto e solte de vez para o lado de fora qualquer rastro tóxico de preocupação crônica.
Abra a porta da sua casa hoje com um sorriso invencível no rosto e encare de frente a sua rotina com uma ousadia que vai surpreender todas as pessoas ao seu redor. O seu amanhã já foi detalhadamente visitado, perfeitamente ajustado e cuidadosamente abençoado por aquele que detém todo o poder e nunca perdeu uma única batalha na eternidade. Avance com passos firmes, sem olhar para trás, e viva intensamente a plenitude extraordinária que já foi inquestionavelmente decretada para a sua vida.